E o Espírito responde: primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo fonte de bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade. E é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como praticais hoje, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar a sua amizade e consideração por aquela pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Aí ele responde: não tenhamos dúvida disso. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não, responde o Espírito, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois, os homens abusaram, imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Por que se inútil, né? Além de ser nós somos criações divinas, e por que seria inútil destruir um animal ou até mesmo um ser humano? Porque a gente aprendeu, através dos ensinamentos de Jesus e exemplificados aqui, que a morte não existe. Então, de nada adiantaria, além de não ser agradável, porque é uma crueldade, é uma maldade, naquela época uma ignorância, né, como ele diz, dar fim a uma vida animal ou humana quando a vida não tem fim. Então, isso não tem lógica. Só que é uma questão realmente de ignorância. E ao longo da evolução do homem, a gente tem que lembrar o seguinte, que os homens acompanham a evolução do planeta em que eles estão. Então, hoje a gente está na fase de provas e expiações, mas a gente já esteve na fase de primitividade. E assim também eram os homens aqui. E à medida que o esclarecimento vai chegando, eles tinham medo para eles, muitas vozes que eles escutavam, que aqueles deuses que eles tinham que fazer alguma oferenda, algum agrado. A gente tem que se lembrar que eram também espíritos também ignorantes que se aproveitavam dessa crença deles para pedir, para induzir que aquelas pessoas praticassem tais atos. À medida que a gente vai evoluindo, né, porque chega um ponto, quando chega num parente próximo ou numa pessoa que aquela pessoa gostava, aí já começa o raciocínio, já começa a influir um pouco mais. Opa, peraí, não pode, isso é errado, porque precisa atingir uma coisa que a gente goste para poder a gente entender que aquilo não é bom, né? E essa construção, ela foi a longo prazo. E hoje, embora nós tenhamos já um raciocínio, uma consciência melhor, a gente ainda percebe em algumas situações casos parecidos. Ainda existe esse tipo de situação, existe. Lógico que em muito menor escala, né? Mas existe. No caso, a evolução vai nos trazer um raciocínio. E mais do que isso, quando a gente atinge uma certa maturidade moral, Deus nos envia Jesus, para que Jesus nos sirva como exemplo e como educador.
Porque Jesus foi médico, foi advogado, foi professor, foi tanta coisa, né? Ele fez tanto por tantos também. Então, quando Jesus vem, ele diz assim, que em cada um de nós tem um céu, né? E o céu está em nós. E a gente tem que viver de acordo para que a gente tenha paz, né? Então, assim, o sacrifício que a gente conhecia antigamente, ele agrada a Deus não, porque é uma destruição desnecessária de outros seres. Mas aqueles sacrifícios que a gente pode fazer e que de certa forma agradam a Deus sim, né? A gente deixar de assistir Faustão, um exemplo, para ir distribuir uma sopa com um grupo em fio. Quem quiser depois conhecer, eles têm páginas nas redes sociais e tudo. Distribuir sopa, participar de jantar da cidade, fazer campanha do quilo. Por que a gente não pode sacrificar um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa atenção, um pouco do nosso amor por outro, né? O sacrifício é a gente abrir mão de uma coisa por outra. Mas não é qualquer coisa. Não é qualquer outra coisa. É uma coisa que seja boa. Boa para mim? Não. Que seja boa para todos. Sem um pensamento egoísta, né? Então, eu vou andar de ônibus lotado, pegar. Isso é um sacrifício? Não, minha gente, isso é uma necessidade. É difícil, mas às vezes a gente tem que passar por coisas difíceis para a gente também alcançar um certo nível de conhecimento, uma certa tolerância, uma certa paciência, né? Quando a gente fala em sacrifício para adorar não, mas para agradar a Deus, que seria o interessante, é uma doação nossa, mesmo que a gente vá deixar de ganhar alguma coisa física ou material, a gente vai ganhar muito mais espiritualmente. Então, quando a gente tiver uma chance, uma oportunidade de estar fazendo alguma coisa por outro, seja na nossa casa, seja no nosso prédio, seja até mesmo com um desconhecido ou até com uma pessoa do trabalho, façamos, né? Mas eu não sei como eu posso ajudar, eu não tenho tempo de participar das atividades do centro. Minha gente, o que não falta é instituição, é ONG precisando de ajuda. Basta a gente procurar, né? Então, por que não deixar um pouquinho do nosso tempo, da nossa atenção em benefício de outra pessoa, né? Vamos fechar os nossos olhos para aqueles que gostam de fechar os olhos, mas vamos principalmente elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo muito discernimento, muita tranquilidade nessa noite de hoje, que nós possamos juntos vibrar amor, tranquilidade, paz, para que nós possamos adquirir os conhecimentos necessários e que nós possamos ser instrumentos da vontade do Cristo hoje e sempre. Que assim seja. Vamos começar a nossa reunião com Linete. Boa noite, né? Depois dos atrasos técnicos. Bem, noite de hoje não deixa de ser uma festa, na medida em que, como a nossa irmã falou, as nossas vibrações, né, há de ser mais amorosas, de paz e de equilíbrio. Porque quando a gente adentra a uma casa espírita, seja ela qualquer, né, ou até mesmo um templo, é porque a gente já tem uma centelha em nosso coração, né? E essa centelha está pedindo para brilhar. E o exercício de vir a templos, a casas espíritas, em que a gente se reúna, não é? E possa pensar no amor e como a gente fomentar e aumentar, né, esse amor. Esse é o nosso exercício e é a nossa tarefa e é a nossa missão, não é, daquele que quer se melhorar. E
E nessa festa eu estou lembrando, né, da Sexta Sinfonia de Beethoven. E tem 4 movimentos, é a pastoral. E o primeiro movimento, Beethoven começa sentado num lago e apreciando os pássaros e a natureza, né? Naquela contemplação, vamos dizer, harmoniosa com o que está construído diante dele. E posteriormente, no segundo movimento, entra pastores que vão descendo uma colina numa certa musicalidade de festa, de dança e de aplausos e aquela fanfarra. E o tempo vai passando e nessa festa, no terceiro movimento, começa o céu ficar escuro, não é? Vem a tempestade e aquela chuvarada toda e aqueles raios, aqueles trovões, e aí a festa acaba, não é? Todo mundo corre, vai para suas casas, cada um fica ali no seu cantinho, não é? E por final vem o quarto movimento, que após essa chuvarada, não é? Começa o despontar do sol, né? Os raios do sol, tudo passa, se harmoniza e a musicalidade vem traduzindo todos esses movimentos, né? E eu remeto isso para a nossa vida, não é? Quando a gente nasce, a criança é a contemplação, né? Ela vai ali, nós, né, enquanto crianças, a gente vai ter a beleza do que existe ao nosso redor. Para a gente tudo é brincadeira, tudo é harmonia, tudo é equilíbrio, não é? É reunião e é brincadeira, não é? Só que quando a gente vai crescendo, o nosso dia a dia vai cooptando a gente nos prazeres, né, do mundo. Então, é como se a gente fosse sendo seduzido por tudo que existe e a gente se deixa seduzir porque é bom, né? E a gente se compraz. Só que nessa sedução, né, do que o mundo vai abarcando a gente e a gente se deixando nessa dança, ocorre que muitas vezes nos leva numa situação de pesar, não é? De um momento assim pesado, de trovões, de chuvarada, e que a gente vai se abater. E nesse movimento da vida, não é? Toda tempestade passa. E o que a gente vem aprender aqui é que se a tempestade passa e o sol começa a surgir, o interessante é que ele surja na companhia do Mestre Jesus Cristo em nossos corações. E dessa forma, esse sol, esse alimento, não é? Mais nunca ele nos abandona. Em qualquer lugar nesse planeta, né, em outras dimensões, em outros planetas, em outras galáxias, esse alimento, né, sempre estará com nós. E essa chama, não é, que é o amor, só faz cada vez mais crescer mais. Porque essa é a nossa, vamos dizer assim, enquanto espíritos nascidos simples e ignorantes, vai se desenvolvimento para realmente ser contagiado, não é? E não só contagiado, mas poder colaborar com o Criador dentro desse grande planejamento, dentro dessa harmonia em que o amor ocorre como um sol, esplandece e alimenta todos nós, não é? E o tema de hoje a gente vai falar das parábolas dos talentos. E para a gente falar da parábola dos talentos, a gente tem que falar daquele, né, que realmente é o espírito
que veio nos deixar essa mensagem, que é o próprio Jesus, né? É um espírito assim diferenciado em tudo, não é? E seu exemplo, seu amor, sua compreensão, né? E como ele, o governador do nosso planeta. E segundo Joana de Ângeles, não só o nosso planeta, mas ele tem outras atribuições no sistema solar. Então, é um espírito que, com a sua palavra e o seu exemplo, não é? Ele veio cravar em nós não só uma simpatia, mas como um caminho a trilhar. E que não é um caminho que a gente possa dizer que seja fácil. Para nós espíritos ainda é como criancinhas, né? Tentando galgar espaços, tentando se equilibrar. Mas ele é o exemplo para todos nós, não é? E não porque foi crucificado, mas acima de tudo, porque soube realizar, soube trazer, né, através do seu magnetismo, toda aquela companhia de espíritos e de encarnados e desencarnados para projetar esse trabalho, onde espíritos, né, não só precisam dessa direção, mas também tá engajado, né, reunidos nesse amor. Porque se Jesus até hoje, né, tá com a gente, no sentido que está sabendo, não é, de cada um de nós, como o espírito que ele é, está sabendo das nossas necessidades, está sabendo dos nossos anseios, não é? Principalmente no momento que a gente está atravessando a nossa pátria, o planeta, mas a gente tem que saber que tem uma direção. Há um planejamento, e esse planejamento vai ser cumprido. Porque imagine um empresário que tem sua empresa, ele teve a ideia, ele projetou já essa ideia em ação, já chamou colaboradores, já sabe quem é que vai participar, como é que vai fazer, o que é que fica de fora, o que é que não fica. Isso um empresário competente. Imagine Jesus, não é? Que participou da elaboração do nosso planeta e tendo em mente tudo como iria ser e como vai ser. Então, cabe a nós confiar e trabalhar, colaborar nessa harmonia, nesse exercício, nessa caminhada de construção do amor, porque o amor a gente aprende, né? Isso é como uma semente mesmo a desenvolver, a crescer em nossos corações e se projetar ao infinito, como luz, e que alcança a todos. E nessa parábola, não é, que Jesus deixa para a gente, ele diz que o reino dos céus, ou melhor, o Senhor, né, é como o Senhor é como um homem, não é? Que quando ele sai, ele pega todos os seus pertences e distribui esses pertences. Chama os seus servidores, não é? E diz: olha, eu vou fazer uma longa viagem e vou distribuir os meus pertences, os meus recursos. E aí, dessa divisão, não é? Ele chama um, não é? E dá 5 talentos. Ele chama um outro servidor e dá mais 2 talentos, e chama mais outro servidor e dá 1 talento. E essa distribuição é feita de acordo com a capacidade de cada um, não é? E a gente vai entender talento como
hoje, né, aqui para a gente ter como lição como uma moeda. E essa moeda como tarefa. Né? Então, talento, foi dado os talentos, que é uma moeda, mas são tarefas. Né? Para o nosso entendimento. Então, nessa divisão, e ele como o Senhor, ele está dando um crédito, não é? Ele está pegando os seus pertences, não é? E está apostando ali, está acreditando naqueles, vamos dizer assim, servidores, não é? E eles recebem o servidor número 1, pega aqueles 5 talentos, né? Trabalha e desenvolve para 10. Já o outro pega 2 talentos, se desenvolve e leva para 4. E aquele que ganhou um talento enterra essa moeda. E aí eu vou pedir licença a vocês, porque é uma parte interessante. Porque se o credor, ele empresta, não é? Um dia ele vem pedir as contas. Ele emprestou com a boa vontade. E aí, do que eu emprestei, eu viajei, fui para longe, passei um longo tempo, mas agora eu estou voltando. E o que é que vocês fizeram, não é, com aqueles talentos que eu entreguei? Não é? Talento como moeda, talento visto como tarefas, né? E aí eu vou ler essa passagem, porque é muito interessante a gente ver como foi então é o seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Veio que recebeu 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebeu 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, mais 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Olha, aqui, né, parece uma moral estranha, porque ele vai colher onde ele não semeou. Como é que pode um senhor bom, de repente, colher onde não semeou? Parece estranho. Mas é o seguinte, dentro desse projeto, dessa criação, em que todos nós, enquanto espíritos em evolução, nós somos chamados a colaborar. Nós somos colaboradores dessa grande criação. Ninguém está fora, não é? Então, quando
nesse ponto, não é? Diz assim, que semeio, né? Aonde eu não plantei, então aí é que vai entrar a nossa colaboração, a nossa compreensão de que nós somos colaboradores, né, nessa grande tarefa. Porque, vejam bem, quando a gente vai reencarnar, a gente faz todo um projeto, né, um planejamento. Muitos de nós já têm essa condição de planejar aquilo que a gente vai executar para o nosso próprio melhoramento, naquilo que a gente precisa vencer, naquilo que a gente precisa alcançar. E quando a gente faz esse planejamento, não é? Nos é dado tarefas. E essas tarefas, elas são nos dadas de acordo com as nossas capacidades, nem mais, nem menos. Então, a uns é dado um peso de tarefa bem maior. E a outro, um tanto de tarefas. E a outro, apenas uma tarefa. Mas ter uma tarefa a executar, isso significa que não é importante? De jeito nenhum. É aquilo que a gente precisa, não é? Agarrar para que a gente possa se melhorar. Porque é justamente naquela tarefa que a gente já vinha falhando. E que é nessa tarefa em execução é que a gente vai começar a se engrandecer enquanto um espírito que sabe, com um pouco, não é, que tem, desenvolver para muito, muito mais. Porque a gente vai ver o fim aqui dessa historinha, né, dessa parábola. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Para a gente entender isso aqui, não é? Aí eu gosto muito de falar do livro de André Luiz, ou até mesmo o filme de André Luiz. Bom, André Luiz, ele era um médico, né? E tinha como médico a sua missão, né? O médico é enfermeiro, é aquele que vai estar junto daqueles que sofrem, né? Ele vai estar dando a saúde, né? Ou melhor, dando esse apoio para que a saúde seja projetada naqueles que precisam. Sejam amparados pelo aquele que detém o conhecimento, né? E André Luiz chega, não é? No seu atendimento, é um médico, executa, e chega um momento que a morte nivela a todos nós. E quando André Luiz deixa o seu corpo físico, ele se encontra numa região muito difícil. E a gente sabe que André Luiz, como médico, tinha lá muitos interesses, né, pessoais da parte dele. E quando ele chega do outro lado, passa um tempo sofrendo, reconhece que realmente tinha que se melhorar, é ajudado para isso e começa a se restabelecer ao ponto de contar a sua história e dizer para a gente, olha, eu errei aqui e procure não errar. Porque existe um mundo, uma outra dimensão. Essa vida aí de encarnado não acaba. E eu estou aqui, tentando sair do emaranhado que eu me coloquei. E André Luiz começa a trabalhar, não é?
ou melhor, tem aquele anseio por trabalho, quando começa a se recuperar. E ele começa ali, nesse momento, não é? Pedindo aquele amparo, aquele emprego, e ele vai até um ministério, e lá um dos ministros, né, responsáveis diz: olha, realmente tem um emprego para você. Agora você vai limpar lá o chão de uma enfermaria. E André Luiz, que se achava, né, porque ele era médico, e achava que do outro lado, nas condições deles, ele ia continuar com a mesma capacidade, né, o mesmo entendimento que ele tinha aqui, ele achava que iria levar para o outro lado. O fato é que André Luiz não exerce de imediato a sua condição de médico e começa a varrer o chão da enfermaria. E ali é uma condição que parece ser humilhante, não é? Mas não é. É reparativa, porque como médico ele não teria condição de exercer, porque o que foi dado a ele quando ele reencarnou, né, que é a medicina, e para amparar e zelar e estar perto daqueles que sofrem verdadeiramente, ele não teve essa competência, não é? E André Luiz, quando desencarna e começa a, vamos dizer assim, a se restabelecer, a ganhar alguma compreensão, ele acha que ainda é médico e ele quer exercer essa função, porém é vetada. Porque aquilo que nos é dado e a gente não consegue, não é, florir em termos de multiplicar, nos é cancelado. Agora, esse cancelamento é sempre no sentido de uma reeducação. Porque no momento em que os mentores colocam André Luiz ali, naquela enfermaria, não é, onde tem médicos, enfermeiros e pessoas discutindo a medicina, ele está ali ouvindo. Ele está ali prestando atenção para depois lançar os livros, né, que a gente hoje lê. Então, de uma única tarefa que a gente tenha, nem que seja limpar o chão de uma enfermaria, a gente pode fazer muito. E a parábola dos talentos, ela fala isso. Porque aquele que recebeu uma tarefa, enterrou, não soube desenvolver, não soube tratá-la com respeito. E se a gente começa a trabalhar no sentido de que esse pouco pode ser muito, e não importa onde a gente esteja, em qualquer lugar a gente pode se desenvolver enquanto espíritos. Porque de uma tarefa, o que é que a gente tem que fazer? É multiplicar, né, as nossas virtudes. Então, se eu venho com uma tarefa e executo muito bem, e foi isso, e é disso que essa parábola trata, né? Aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 4, dentro das suas capacidades, e aí quando reencarna, multiplica essas vantagens, né? Essas benesses, de acordo com o que receberam. E se receberam era porque mereciam, porque o Senhor viu ali, olha, ele tem condições de assumir isso e desenvolver e multiplicar. Porque é isso que o nosso Pai faz constantemente. Porque quando o servidor ali pega esse talento, essa moeda, essa tarefa em terra, não é?
ele simplesmente anula a sua reencarnação. E é uma coisa que a gente não pode fazer mais. Sabe por quê? Porque a fila do reencarne, se a gente perde essa reencarnação e não se desenvolve, não se projeta em luz, o que ocorre é que a gente perde a existência, perde tempo. E a fila para um novo reencarne, com aquelas pessoas queridas, né, ou mesmo que a gente tem responsabilidade, não é fácil organizar. Então, perder uma oportunidade é perder tempo. E perder tempo significa atraso. Atraso espiritual. E é disso que essa parábola fala. Que a gente vem com as nossas tarefas. Uns sabem multiplicar, não é? Não importa a quantidade, mas que a gente possa desenvolver isso tudo em qualidade, porque no pouco que é dado, a gente pode fazer muito. E o que a gente tem que entender é que depende das nossas ações, dos nossos trabalhos, das nossas compreensões, no sentido que a gente possa executar o que há de melhor naquilo que nos foi confiado. Porque todo mundo aqui, quando reencarnou, tem algo para fazer. Aí diz, poxa, mas eu ainda não sei o que é que eu vou fazer. Mas vamos falar do sol e vamos falar da presença do Mestre Jesus. Então, quando ele chega para a gente, a sua cobrança não é de posição, mas é de ações. E para o espírito, o que é importante? Então, se eu estou lá varrendo o meu chão, e se eu tenho a comunicabilidade com as pessoas, não é? Eu sei me comunicar, eu sei me relacionar, eu sei no sentido de chegar junto do outro, eu sei considerar o outro, eu sei chamar o outro para uma atitude de pacificação. Então é tudo que é importante para quem? Para o espírito. Porque essas são as verdadeiras qualidades que não se apagam e nem o tempo apaga. A gente desenvolve aqui e leva para qualquer lugar que a gente for, seja em qualquer dimensão que a gente encontre, toda esse exercício, não é? Do bem, do amor, desse exercício, ele não se apaga. E o que é importante para a gente, né, nessas tarefas, ou na tarefa, é saber que a gente pode chegar perto de um, abraçar, que não nos custa. Ah, mas eu não tenho condição, eu não sei fazer, mas é importante a gente aprender. É importante a gente sair de um certo conforto, que é como se a gente tivesse numa barreira, né, bem seguro. E dentro dessa, vamos dizer assim, segurança que a gente imagina ter e que ela não existe, a gente se sente confortável e a gente não tenta sair desse nosso casulo para estar junto do outro, porque tem medo. E Emmanuel, eu trouxe aqui ele nos fala assim, né? Tendo medo, isso está em Fonte Viva. E é sobre a parábola e diz assim, né? E tendo medo, escondi na terra
o teu talento. Está falando do que escondeu, né? O talento lá. Está em Mateus 25. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E escolhem-se e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, fazer amigos, medo de desapontar, de sofrer, de incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E tem gente que tem medo mesmo da alegria. Quando a coisa está muito feliz, vai acontecer alguma coisa, né? E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem um mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, uma rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que todos nós reencarnamos, temos os nossos planejamentos, temos as nossas tarefas. E a gente recebe de acordo com as nossas qualidades espirituais. Porque o Senhor, não é, percebe aquilo que a gente é capaz. E que a gente não jogue fora essa oportunidade. Que a gente possa aproveitar o máximo. E dessas oportunidades, que a gente possa multiplicar como o Senhor promove para a gente. E como é que é isso? Se eu pegar uma semente, não é, de laranja, vou lá, peguei uma sementinha e coloquei lá e comecei a esperar que aquele pé possa frutificar. Bem, eu botei uma semente lá, mas quando o pé florir e der suas laranjas, quantas laranjas a gente pode saber que dali vai se ter? Não é? A gente não pode. E essa é a condição do nosso Pai. Ele nos dá muito, incessantemente. E a gente tem essa capacidade de enterrar os nossos talentos, ou seja, não executar as nossas tarefas a contento. Não é? E muitas vezes num sentimento de mesquinhez, porque a gente acha bem justo, olha, se me foi dado uma única tarefa, né, ou única moeda, um único talento, então é justo que eu só dê um. Mas essa não é a justiça divina. O Senhor esbanja no sentido de nos nutrir muito mais. Não tem mesquinhez na criação.
Então, dentro desse projeto, quis o nosso Pai que tudo, da partícula elementar lá, desde ela, começasse a entrar no campo que evolutivo, até chegar a um espírito de luz. Com uma grande participação na colaboração, como é o próprio Jesus. E essa é a nossa caminhada, né? Atingir patamares, todos nós, no sentido de sermos colaboradores amorosos. Coisas que ainda não pertencem a gente, mas a gente está na caminhada. E são reuniões como essa, né, em casas espíritas, em templos, que a gente se reúne e a gente pode sentir as vibrações diferenciadas, no sentido da assistência, da ajuda, e que cada um vai ter aqui, de acordo com os seus merecimentos, de acordo com a sua busca mental e sentimental. Então, o nosso papel como colaboradores é que a gente passe a cada vez mais a se nutrir desse amor, dessa grande força que nos chega todo dia quando a gente acorda, que faz a gente pensar, refletir, o que eu deixei de fazer, o que é que eu estou fazendo aqui, como eu pretendo fazer. E muitas vezes na dúvida, será que realmente Deus existe? Será que eu acredito ou não acredito na existência desse Criador, dessa força e até do próprio Jesus Cristo, não é? E nesse sentido, todos nós temos as responsabilidades, né, de poder receber essa nutrição, mas não enterrar. Porque quando a gente não quer dividir, quando a gente não quer participar, a gente pode dizer que a gente está enterrando, né, coisas maravilhosas que podiam ser compartilhadas, que poderiam ser multiplicadas, como é a própria criação do nosso Pai Celestial. Porque a nossa justiça ainda é uma justiça ainda de tome aqui e me dê aqui. Não, eu vou dar aqui, mas também eu quero de volta pelo menos a mesma coisa que eu dei. E isso cabe a cada um de nós, né, poder refletir naquilo que está fazendo, naquilo que se propõe a fazer, não é? E nessas tarefas íntimas que cada um tem, nesses compromissos. E buscar, eu estou fazendo realmente o melhor? Realmente eu estou dando o máximo que eu posso? Porque aí é que cabe a avaliação, não é? Da gente poder medir. Não, eu ainda estou aquém do que eu poderia executar. E aí poder se planejar, porque o futuro é sempre um planejamento, não é? A gente não tem que temer o futuro, a gente tem que planejar o futuro com as lições aprendidas. Então a gente teve experiências, a gente aprendeu, e dentro desse aprendizado tem todo um futuro. E esse futuro há de ser planejado. Mas para que a gente vai planejar? E muitos de nós têm tremenda dificuldade nesse planejamento. E muitas vezes caem naquela ânsia, né? De não saber como é que faz e o que fazer,
como fazer e cai numa ansiedade. E nessa ansiedade cai num ponto, pode chegar num ponto depressivo, não é? De uma não condução daquilo que, quando reencarnou, não é, já estava elaborado. Já está dentro da gente as experiências. Agora, nesse exercício, né, da gente pensar, de refletir, a gente vai chegando onde a gente quer, tem que chegar. Porque cada um de nós é um mundo. E cada um tem o seu tempo. Mas é bom que a gente saiba, não é? E isso a Casa Espírita nos dá, o conhecimento da doutrina espírita nos dá, em apressar essa iluminação pessoal. Dá uma certa pressa, porque todos nós queremos ser felizes. E é justamente naquilo que a gente executa, a gente vai ter uma reação. Porque o nosso Pai quis que como a gente pode ser regido, né, nessa grande, vamos dizer assim, criação da vida, é por leis, sejam elas espirituais e sejam elas materiais. Mas o fato é que as coisas nos acontecem, não é? E essas leis, elas vão sendo montadas de acordo com a nossa dança, não é? Com o nosso pensamento, o nosso desejo. Então, a execução do grande parte do individual. Então, que a gente possa saber manejar a nossa vida no sentido de dar oportunidade, abrir portas, abrir janelas, limpar a nossa casa mental, dar uma produtividade no sentido de entender que, enquanto espíritos que somos encarnados, e que mais nunca o espírito morre, corpo físico sim, a gente tem um caminho a trilhar. E esse caminho é temperado com os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas ações. E que a gente busque realmente, né, dar um sentido às nossas atividades, às nossas tarefas, para que a gente não venha repeti-las num futuro próximo. Então, a gente é que tem que dar a condição de realmente poder estarmos felizes, né, harmoniosos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E, às vezes, eu encontro, assim, nos caminhões, né, 100% Jesus. E eu encontro pessoas dizendo, olha, eu não digo que eu sou 100% Jesus. Aí eu já digo que a gente deve dizer, nós somos 100% Jesus, no sentido de que não somos perfeitos, mas com o seu exemplo, a gente vai buscar esse melhoramento. É 100% contar com o exemplo dele e poder se melhorar. Então, que seja a tarefa que a gente tiver, a humilde que for, porque não existe tarefa humilde, não é? Existe a tarefa que o espírito ganha e que ele é responsável e que foi entregue, o credor, o nosso Pai entregou, olha, faça, execute, está aqui, multiplique. E o que é que a gente está fazendo com esse talento, né? Com essa moeda, com essa tarefa, diante desse entendimento. E é isso que a gente tem que buscar nessa lição, né? É umas, vamos dizer assim,
das lições que a gente pode tirar, não é? De a gente dar um sentido ao que a gente faz. E daquilo ali saber que pode sair um pé de laranja. E depende de cada um de nós. Assim, na determinação, no amor, no compromisso. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos à prece de encerramento com Valquíria. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, agradecidos estamos pela oportunidade do aprendizado e pela assistência espiritual, vindo no nosso guia espiritual e dos espíritos amigos. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz e muita luz. Que assim seja.